E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Fadito e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. Como vocês já devem saber, todos os anos, no mês de setembro, é lançada a campanha contra o suicídio. Em que muitas pessoas colocam filtros nos seus perfis da rede social, postam frases motivacionais, enfim, é toda aquela lenga-lenga que você já deve saber. Bom, o que eu acho sobre isso, pessoal? Eu acho que a campanha em si é uma coisa boa. Eu acho que se você é psicólogo ou psiquiatra e você está realmente preocupado com a saúde mental da população brasileira, se você quer salvar vidas, eu acho que isso é uma coisa super válida, eu super apoio essa iniciativa. E também acho bacana quando a mídia se junta com os governos, seja o governo federal, seja o governo municipal, para promover campanha de saúde, de saúde psicológica, né? Que é a campanha contra o suicídio, é uma coisa boa. Só que eu acho que grande parte das pessoas que aderem a essa campanha, principalmente nas redes sociais, mas elas fazem com a mais pura hipocrisia. E por que eu digo isso, pessoal? Eu digo isso porque a humanidade deixou de se ver como coletivo humano há muito tempo. Aliás, eu nem sei se um dia a humanidade se enxergou como um todo, né? A gente se divide como tribo. Nós somos grupos tribais, um contra o outro, sempre em alguma coisa. Seja por raça, seja por time de futebol, seja por cargo, seja por qualquer coisa, a gente se divide. E isso ficou mais evidente agora nos últimos anos, aqui no Brasil pelo menos, que é a divisão política entre esquerda e direita. Eu tenho certeza que se o ex-presidente Lula tirasse sua própria vida e isso saísse estampado nos jornais, uma parte da população brasileira ficaria extremamente triste e outra parte da população brasileira ficaria até mesmo feliz com essa notícia. O mesmo vale para o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Se saísse uma matéria em qualquer veículo de mídia falando que o Bolsonaro se suicidou, eu tenho certeza que muitas pessoas no Brasil, muitas dessas que colocam a campanha contra o suicídio, estariam comemorando esse acontecimento. Então, pessoal, eu acho que isso é uma grande hipocrisia. Eu acho que cada um se importa apenas com aqueles que você enxerga como seus. Você não enxerga a humanidade como um todo. Você não quer salvar todo mundo. Você não ama todo mundo. Você não está preocupado com a saúde física e mental de todo mundo. E é isso que essa campanha deveria ser. Essa campanha, se você adere a essa campanha de saúde mental, de campanha contra o suicídio, você não poderia passar o ano todo. Vou dar um exemplo aqui. As feministas, elas gostam de fazer o tal do cancelamento, né, de todo homem que elas chamam de macho escroto. Todo aquele que não concorda com a cartilha feminista e que ousa questioná-la, ousa discordar da sua ideologia,
ele já é chamado de virgão, de macho escroto, de machista, de pega ninguém e tudo que ela puder xingar o cara. Certamente se ela não se preocupa em xingar essa pessoa que ela não gosta, ela também não se importaria se essa pessoa tirasse a sua vida. E esse foi só um exemplo, tá, pessoal? Como eu disse, tem muitos grupos, muita divisão. A humanidade se dividiu, se fragmentou em diversas questões. Você não vê as torcidas de futebol aqui no Brasil. Hoje em dia isso não está acontecendo com muita frequência. Mas quem viveu nos anos 2000, anos 90, se lembra da guerra de torcida, em que, porque uma pessoa torcia pro Palmeiras e outra torcia pro Corinthians, isso era a razão deles se matarem nos estádios. Então, eu acho que a grande maioria das pessoas que aderem a essa campanha contra o suicídio não se importam realmente. Eu acho até que elas podem até se importar se algum amigo delas se suicidar, se algum parente querido, se algum familiar próximo, alguém que realmente ela liga. Aí sim ela vai se importar. Mas se acontecer alguma coisa com alguém que ela não gosta, seja por motivo político, seja por motivo de qualquer coisa que a pessoa se tornou uma inimiga para ela. Não é nem nada grave, mas a pessoa não vai com a cara da outra. Se acontece qualquer coisa com essa pessoa que ela não gosta, ela não tá nem aí. Isso vale para todo mundo. Isso vale para quem é de direita, isso vale para quem é de esquerda, isso vale para quem não gosta de política, isso vale para todos. Eu acho que sim, a campanha do Setembro Amarelo é importante, ela realmente deve existir para que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possíveis que estiverem passando por alguma depressão, alguma coisa, mas eu não posso deixar de falar que a grande maioria das pessoas que colocam filtrozinho nos seus perfis, que postam fotos motivacionais, fazem campanha difundindo o Setembro Amarelo, são, na verdade, pessoas extremamente hipócritas. E eu acho que se a gente quiser realmente cuidar da saúde mental das pessoas, se a gente realmente quiser que as pessoas não se suicidem, a gente não tem que ter um mês de prevenção. A gente tem que prevenir todos os dias do ano, né? Por que eu digo isso? Porque durante o mês de setembro tem a campanha do Setembro Amarelo, mas daí em janeiro, fevereiro, março, abril, aí você tá xingando as pessoas na internet, aí você tá ofendendo, você tá fazendo críticas destrutivas. Então eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e tentar melhorar. Tentar melhorar para tentar ser cada vez menos hipócritas, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like para mim. Compartilha com alguma pessoa que vai gostar do assunto. Comente aí o que você acha sobre o assunto. E se inscreve no meu canal para
não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui sempre, de segunda a sexta-feira, se não tiver nenhum contratempo, tá pessoal? Tá? Valeu!